Boa tarde. Tudo bem, Bru? Meu nome é Cristina, eu sou uma mulher branca, loira, estou usando uma blusa branca, uma saia azul e um tênis branquinho. Sou diretora de tecnologia aqui no Itaú e vim falar um pouquinho da nossa história de transformação. Desde lá de trás, vou contar um pouquinho de história até a nossa inteligência Itaú, tá bom? Passador? Você que passa? O passador. Esquecemos, só um minutinho. Obrigada. Não passa. Passa para cá? Não está passando. Bom, vou contando um pouco de história para vocês enquanto isso. Tá joia. O Itaú fez 100 anos. E esses 100 anos, eles são interessantes, que tem muita história, muita transformação, muita inovação na história. Hoje somos o maior banco da América Latina e tem uma história de tecnologia como estratégia, tem a história de inovação como estratégia, de transformar-se como estratégia. Contar, então, 1979, Itaú tem a sua empresa de tecnologia, primeira vez que a gente coloca a tecnologia como algo importante nos nossos negócios. Vamos ir para 83, quando a gente lança o nosso caixa eletrônico e desafia o modo de atender tradicional das agências. Vamos para 2008. 2008 a gente já estava com Internet Banking e o Itaú também foi o primeiro banco a lançar o seu app. Em 2015, a gente inaugura o Cubo, que é um hub, um ecossistema para a gente juntar empreendedores, juntar grandes empresas, pequenas empresas, desenvolvedores e fomentar a inovação. 2020, o grande passo que a gente dá, que é falar que a nossa infraestrutura vai para a cloud. A gente anuncia isso com o objetivo de ser mais ágil, com o objetivo de ter mais segurança, de ser escalável, e até que o ano passado a gente anuncia que até 2028 todas as nossas aplicações estão na cloud. E esse ano, eu não sei quem já teve a oportunidade de ver, nós lançamos uma parceria com universidades e o banco, que é o ICTI, que é onde a gente vai fomentar os estudos em computação quântica, IA, neurociência, para combinar aqui como é que a gente traz a academia para o negócio e o negócio para a academia. Mas não é só o Itaú que muda, não. O nosso cliente muda bastante. E nos últimos anos, o comportamento, a forma como ele consome mudou demais. Quem não vê que hoje, para a gente viajar, não é só eu vou para um lugar, eu só vou para o Rio de Janeiro. Não, eu quero uma experiência no Rio de Janeiro. Quero ter na minha mão como é que esse hotel no Rio de Janeiro é bom, como esse hotel, o preço desse hotel é barato ou não é barato. Então, a gente está sempre trabalhando com um app, com informação, na hora, para conseguir definir a nossa experiência. Mobilidade, a gente não está mais querendo perder tempo no trânsito, eu quero opções. Transporte coletivo, o car sharing, aluguel de bike, como é que a gente tem várias oportunidades na nossa mão. Redes sociais, as redes sociais a gente está não só se encontrando a qualquer momento com as pessoas, mas também compartilhando bastante o que está acontecendo conosco, se conectando a outras comunidades, tudo por meio das mídias sociais. Entretenimento, o famoso on demand, a gente tem o vídeo, a live, o podcast, a live ou a série na nossa mão, assim como na música a gente tem a música e o podcast, a nossa playlist personalizada para correr, a nossa playlist para meditar, toda pronta na nossa mão. E também compras, Eu acho que compras, não só a gente poder comparar preço, ter opções, mas também o desafio do imediatismo, ter a compra pronta. E quando a gente pensa nesse comportamento do novo consumidor, a gente percebe que todas essas situações tem três grandes palavras por trás, que é o imediato, o simples. É o imediato, o simples, o terceiro eu esqueci. E de forma que a gente possa hiperpersonalizado.
Então, é imediato, simples e hiperpersonalizado, dado que a gente quer sempre ter na nossa mão aquilo que me atende, na hora que me atende e da forma mais simples. E com isso, o Itaú começou a transformar suas jornadas dentro dos nossos atendimentos, da forma como a gente oferece novos produtos, andando num ciclo, que a gente oferece novas jornadas, captura os dados, aprende com esses dados. Ao aprender com esses dados, a gente oferece novas jornadas contextualizadas ali na situação. Então, hoje, a gente está trabalhando muito forte, conectando os dados, a tecnologia e as pessoas, para que esses serviços sejam absolutamente, que façam sentido para o nosso cliente. E aqui a gente mostra que não é só o banco que está falando em conectar dados, conectar inteligência para personalizar experiências. As empresas também estão movendo muito rápido. A inteligência artificial está movendo muito rápido. 75% das empresas já adotaram a inteligência artificial no seu dia a dia. Isso é um estudo da Microsoft. E 71% diz que é um estudo que diz que todos os consumidores esperam a personalização no seu dia a dia. Então, o banco está num momento onde o comportamento mudou, os dados estão ali para que a gente possa estudar, está todo mundo esperando a hiperpersonalização e imediatismo. E no Itaú, a gente adotou a inteligência artificial como uma forma de ter situação, como melhorar, proporcionar maior competitividade, melhorar os nossos processos. E aí, um pouco de exemplo para vocês do que a gente já tem feito dentro do Itaú. Em tecnologia, a gente adota o Copilot, né, GitHub Copilot, e também o StackSpot AI, que está aqui do ladinho. E a gente consegue ter a produtividade dos nossos desenvolvedores seja alavancada, que a gente tenha mais qualidade, mais segurança e mais entregas em time to market. Nosso jurídico, ele é capaz de usar a inteligência artificial para que todo o trabalho que é braçal, que é repetitivo, seja feito pela inteligência e que a gente possa usar os nossos times para resolver problemas mais complexos. O atendimento, ele passou a usar não só as informações dos chats, mas também começou a ter a conversa mais fluida com nossos clientes. Esse aqui, eu não sei se vocês sabiam, mas o Itaú tem o maior banco de dados, que é o Speech to Text, que a gente pode usar todo esse conhecimento para elaborar o nosso atendimento. E a produtividade, com o uso de IA, ela tem sido usada por todos os nossos colaboradores. A gente tem quase 10 mil licenças de Copilot para que a gente possa automatizar os processos internamente. E tudo isso com um objetivo só, que é como é que a gente coloca os nossos times dedicados a atender os processos mais complexos, atender e dar suporte aos nossos clientes, e não ficar atrás de uma burocracia. E a inteligência artificial está sendo usada também, obviamente, para atender o nosso cliente. Com ela, a gente consegue deixar os nossos clientes no centro. A gente consegue fazer com que, tendo toda essa informação, toda essa prática, todo esse aprendizado, a gente possa entregar jornadas personalizadas, entregar jornadas que atendam às necessidades dos nossos clientes na hora e onde ele está. O que nós fizemos, então? Eu não sei se todos já viram, mas o ano passado a gente lançou o que a gente chama de Super App. O Super App, ele é o app onde nós tínhamos diversos apps e cada cliente tinha que saber quase que o meu organograma, como do banco. Se eu tenho cartões, eu tenho que ir para o app de cartões. Se eu tenho uma conta IT, eu tenho que ir para a minha conta IT. Se eu tenho minha conta Itaú, eu tenho que ir para a minha conta Itaú. Nós juntamos todos esses apps num único app, de forma que o cliente, ao se logar, eu conheço o cliente, eu tenho as informações, eu tenho os dados, e eu ofereço para esse meu cliente o contexto que faz sentido para ele. Aqui tem um pouco do que é o app. Então, a gente fez essa junção. Hoje, a gente tem um espaço onde a gente consegue dar insights para o nosso cliente, a gente consegue personalizar o menu mais utilizado para o nosso cliente, e à medida que for avançando o estudo
o estudo através de dados, o estudo da inteligência artificial, a nossa grande ambição é ter quase que um app para cada cliente, o app que faz sentido para a gente. Mostrando aqui, hoje, todos os segmentos da pessoa física, seja o Itaú, Uniclass, Personalizei, Private, já estão unificados e a gente consegue oferecer, no contexto, para esses clientes, para cada um deles, seus insights, seus atalhos, o que faz sentido para ele. Qual que é a base para fazer tudo isso? A base para a gente conseguir entregar para os nossos clientes essa inteligência com base em dados é a nossa plataforma que a gente chama de Inteligência Itaú. Essa plataforma Inteligência Itaú, ela tem diversos objetivos. O objetivo da gente dar segurança da informação, a gente tem o objetivo de dar o tom de voz do Itaú, a gente aprender com os dados, aprender com o que o cliente navega, para que a gente ofereça a melhor solução. Essa plataforma ela permite que eu use mais de um modelo de forma padronizada. Então, a gente criou essa base para dentro do banco e assim a gente vai escalar o uso de inteligência em todos os nossos produtos. Exemplos do que a gente já está fazendo é otimizar as experiências para os clientes com soluções de IA, é um pouco do que a gente está evoluindo no atendimento, através de chat, através do que a gente passa de informação, que é contextualizada e com a linguagem que faz sentido. O outro é o fato de ser instantâneo, então não sei quem já tem acesso, não sei se alguém já tem acesso do Pix via WhatsApp do Itaú. Então tem muita gente que tem o app do banco guardado num segundo app com medo de segurança, e você pode usar o WhatsApp, que é uma ferramenta absolutamente disseminada aqui no Brasil, para mandar valores pequenos, e assim você tem a segurança não só de estar passando por alguém que você conhece, mas também sem ter a preocupação de estar com o app ou não contigo. Ele traz aqui a possibilidade de detalhamento, então tem muito investimento da gente detalhar como é que a gente vai dar informações, insights, ajuda de controlar os gastos dos nossos clientes de todas as formas de pagamento, seja ele por pagamento de boletos, pagamento de conta de corrente. Então, toda essa parte de insights, aprender com os dados e ajudar o cliente é o nosso propósito. E maximizar tudo isso. Ao conhecer o comportamento do cliente, a gente tem os Minhas Vantagens, que é um dos modelos que a gente dá os benefícios contextualizados no momento certo, no momento de vida certo do nosso cliente. Então, tudo isso já está acontecendo, já é realidade, e a gente está usando a Inteligência Itaú como plataforma base. A partir daqui, a gente vai desafiar todo mundo no banco para que a gente possa cada vez mais usar essa informação para ajudar o empreendedor a fechar suas contas, ajudar a pessoa física a fazer o seu melhor controle de gastos e assim ter uma vida saudável, financeira saudável. Como exemplo, eu trouxe aqui o Pix. O Pix está bem interessante, que ele é uma ferramenta que você pode encaminhar mensagem, você pode mandar uma fotografia, você pode dividir conta e ele faz por você. É uma ferramenta que todo mundo, a maior parte dos brasileiros usam e é muito simples, porque até o comprovante já sai por aqui. Geralmente a gente usa para valores baixos, é como se fosse, agora a gente não carrega mais cédula no bolso, a gente carrega o Pix no WhatsApp no bolso. Um outro lançamento bastante interessante para apoiar o nosso ecossistema de análise de dados, aprendizado com dados, investimento em inteligência artificial, é o Instituto de Ciência e Tecnologias Itaú, o ICT. Essa é uma conexão que a gente está fazendo com universidades e o banco, para que os pesquisadores possam trazer para a gente o que tem mais na ponta da ciência, o que tem mais na ponta da tecnologia, para que a gente possa distribuir e consumir dados e que a gente possa ter casos aplicados, não ser só um experimento, não ser só uma ciência, mas como é que a gente aplica. Essa pesquisa, ela tem como base a gente trabalhar a inteligência artificial, a robótica, quantum e a realidade estendidas. Fizemos parcerias não só no Brasil, com a USP, o FMG, mas também com Stanford e MIT.
as soluções elas estão sendo desenvolvidas, e aqui, voltando, né, não é uma ciência pela ciência, é a ciência aplicada ao negócio, então potencializa o uso do banco. E a gente também está com um programa de bolsas para 50 pesquisadores, para que eles possam viver da ciência, né? Não é fácil viver da ciência, e por isso a importância desse programa. Esse aqui está sendo bem interessante, porque o pesquisador, normalmente, ele é muito profundo, ele tem muito conhecimento, mas muitas vezes ele não consegue aplicar. E quando a gente se aproxima, ele vê a realidade na mão de um cliente, na mão de uma pessoa, você vê como a gente potencializa a entrega desses pesquisadores. É bastante interessante trabalhar com esse grupo. E dentro do Itaú, a gente se organizou. Antes a gente tinha uma organização muito baseada somente em tecnologia e negócios, que eram as comunidades de como a gente se organiza dentro do banco. E a gente incorporou 2 novas disciplinas para que a gente possa cada vez mais ter as jornadas fluidas, rápidas, hiperpersonalizadas, que é um time de dados que passa a fazer parte do nosso grupo de forma perene, e os designers, que muitas vezes nos ajudam a entender como essa jornada pode ser do ponto de vista do cliente, né? Muitas vezes eu brinco que a gente está produtando de dentro do escritório e não consegue ver como acontece no dia a dia. E quando a gente incorpora dados para tomada de decisão e os designers para nos apoiarem nesse desenho de jornada, a gente tem umas soluções mais completas, do jeito que o cliente quer, que é rápida, simples e fluida. Hoje, nosso time conta com 17 mil pessoas em tecnologia, 24 mil pessoas trabalhando nesse contexto integrado, que é produtos, dados, designers e tecnologia. Estamos organizados em mais de 2.800 squads, e hoje temos mais de 470 cientistas de dados nos apoiando para análise e aprendizado com estes dados. E tudo isso assim, eu brinco com a turma falando que a IA ela não é mais o futuro, ela é o presente. E quem não trabalhar com ela, não aprender com ela, vai ficar para trás. E por isso, o Itaú tem como, na nossa estratégia de IA, nos permitir que sejamos mais inovadores, tenhamos as jornadas hiperpersonalizadas, temos o objetivo de construir as experiências que sejam cada vez melhores, e dessa forma a gente vai seguir numa era de uma experiência que está de acordo com o nosso comportamento atual. Então, obrigada.